Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Hora do Consumidor, ao vivo, 20 horas, aqui na sua TV web, tudo Praia Grande e Litoral, rádio e TV. Eu sempre falo da TV, mas tem a rádio aqui também, com uma programação musical bem eclética, bastante diversificada, comandada pelo nosso querido Tatá. A TV Web Tudo Praia Grande Litoral transmite a você ao vivo o programa Hora do Consumidor e deixa disponível este e outros programas para você acompanhar, visualizar lá no YouTube, no Facebook, enfim, multiplataformas, você só não assiste, não interage se não quiser. Hoje, véspera de feriado para alguns, vida normal para outros, eu recebi o comunicado de uns amigos de São Paulo dizendo que amanhã está tudo funcionando por lá, né, exceto a parte aqui nossa do Poder Judiciário, mas as repartições públicas, enfim, outros órgãos, justamente porque nós tivemos essa antecipação do feriado em março, né? Então, vida normal, quinta e sexta, lá em São Paulo. Hoje, no programa Hora do Consumidor, eu recebo com muita alegria, muita satisfação, um grande amigo que a minha jornada à frente do Procon Santos me proporcionou, me deu, que é o nosso promotor de justiça de defesa do consumidor aqui de Santos, doutor Sandro Barbosa, que gentilmente aceitou o convite. Eu brinquei com ele agora, um pouquinho antes de começar, falei, você aceitou porque você esqueceu que amanhã era feriado. Ele falou, eu não lembrava, mas aceitaria do mesmo jeito. Meu caro, muito boa noite, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo, a casa é sua, ainda que virtual, e a gente vai conversar aqui um pouquinho, meia hora, 40 minutos, sobre a nossa defesa do consumidor. Boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Como eu te falei, é uma honra voltar conversar com você, é sempre um prazer muito grande conversar com você, e vamos trocar algumas ideias, quem sabe a gente consegue esclarecer alguma dúvida aí, principalmente do consumidor que está nos acompanhando. Eu não preciso falar do time que você torce, porque o quadro atrás já identifica. Aliás, é mais um ponto em comum, que eu sou santista, não tão fanático que nem o nosso querido Sandro, mas ele falava, né, antes ali, falava, a camisa é autografada. Eu falei, não, eu até imagino, se enquadrar, é autografada. Até porque, Sandro, se eu não estou enganado, nessa época em que o patrocínio era da Saúde Unicor, o Santos não vinha tão bem quanto veio depois, ou não? Foi, aliás, foi essa época daquela vitória do Santos e Fluminense no Pacaembu, não foi? 95, não era? Eu acho que sim, eu acho que sim, era na época do Giovani. E depois não ganhou porque o Botafogo ali teve uma ajuda camarada, né? Depois teve uma partida que a gente prefere esquecer. Mas essa partida contra o Fluminense foi absolutamente épica, né? Foi uma coisa. Eu estava lá no Pacaembu e o Giovani comandando o time. Talvez não, foi seguramente uma das maiores partidas que eu já assisti na minha vida. E tive a felicidade de estar no estádio nesse jogo, né? Foi algo inesquecível. Mas em relação ao patrocinador da época, é uma coisa interessante, porque a gente trabalha com a defesa do consumidor e essa empresa deu muito problema para o consumidor. Só que foi o presente que eu recebi veio com a assinatura do Edson Arantes do Nascimento, né? Então, eu enquadrei, tá lá o patrocinador, mas vamos deixar consignado isso, deu trabalho, teve muito problema com o consumidor na época em relação a essa empresa. É verdade, aliás, eu quero até que você conte um pouquinho destes casos, não é? E antes, Sandro, comece explicando para o público, aqui para o nosso pessoal, para quem nos acompanha, qual é a função de um promotor de justiça, o que faz o promotor de justiça e, nessa área nossa específica da defesa do consumidor, por exemplo, o que teríamos de diferente entre o PROCON, a Promotoria de Justiça e outros órgãos que defendem o consumidor? A atuação na área do consumidor é uma das tantas atribuições que o Ministério Público conquistou, passou a deter depois com a entrada em vigor da atual Constituição de 1988, que é na defesa dos interesses difusos, coletivos,
a gente tem uma atuação, principalmente hoje, muito destacada na área do combate à improbidade administrativa, da área na defesa do meio ambiente, na defesa dos interesses da criança e do adolescente, defesa dos idosos, das pessoas portadoras de deficiência, e também na defesa do consumidor. Já o cargo que eu ocupo em Santos tem essas atribuições, além de também eu oficiar perante uma vara de família, perante uma vara civil, né? Então, tenho essas atribuições cumulativas e já ocupo esse cargo há cerca de 26 anos. São 26 anos no cargo, com intervalo entre 2015 e 2016, quando eu deixei a instituição para ocupar o cargo de presidente da Junta Comercial. E, basicamente, agora, me restringindo à defesa do consumidor, a nossa atuação é na defesa dos interesses coletivos, né? Nós ainda recebemos muitas representações de questões individuais, a gente repassa para o PROCON, alguns casos para a Defensoria Pública, mas, em síntese, a gente não tem atribuição, não tem legitimidade para fazer uma defesa individual, né? É certo também que, às vezes, a gente fica temos que instaurar até um inquérito civil, até para apurar se é caso de defesa coletiva, se é caso de defesa individual, né? Alguém que compra um produto que venha com um defeito, a gente tem que averiguar se a questão envolve unicamente aquele produto, se é um caso isolado, ou se toda a linha de produção vem com esse defeito que legitimaria a atuação do Ministério Público. Basicamente, em linhas bem gerais, é assim que a gente trabalha, né? Não, mas a ideia é essa mesmo, em linha bem geral, bem abrangente, e, sobretudo, para facilitar a compreensão, aqui, a visualização do pessoal, até porque, né, como consumidores, não necessariamente eles têm esse conhecimento, e me parece, Sandro, claro, não é o nosso caso aqui, mas para muitos talvez seja algo inatingível, inimaginável, mas eu não posso, não, o Ministério Público ou o promotor. E eu acho que você pode reforçar isso, dizer que, na verdade, o promotor de justiça está a serviço da sociedade. Quando você fala que nestes direitos difusos, são direitos que interessam à coletividade. O consumidor é um deles, mas tem o meio ambiente, né, o patrimônio público e tantos outros que ficam nessa alçada, nessa esfera do Ministério Público, se eu não estou enganado aqui, não é? Sim, tudo. São os chamados direitos e interesses sociais, né, coletivos, que justificam a nossa intervenção. E para que uma notícia chegue ao nosso conhecimento, basta ingressar no site do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lá você tem acesso aos e-mails de todos os promotores de justiça do Estado de São Paulo, inclusive os promotores de Santos, e-mail à secretaria também da promotoria, por onde você pode encaminhar uma notícia, uma denúncia, não só na área de defesa do consumidor, mas em todas essas áreas de interesses coletivos que a gente acabou de mencionar, meio ambiente, improbidade administrativa. Em muitos casos a gente recebe, sim, representações anônimas, e desde que venham acompanhadas de documentos, né? Não basta a gente não vai instaurar um procedimento investigatório com base numa denúncia anônima, sem ao menos ter um indício de alguma lesão aos interesses sociais. Mas, havendo documentos, não há menor problema, são instaurados os procedimentos nessas diversas áreas de atribuição. Nós somos hoje em Santos 12 promotores que atuam na área civil, né? Cada um de nós tem a atribuição numa área distinta, e são mais 12 promotores que atuam na esfera criminal, né? Ao todo, nós somos 24 promotores de justiça em Santos. Mas no site do Ministério Público do Estado de São Paulo, digita lá no Google, você vai encontrar todos os endereços necessários para contato, até por via eletrônica mesmo. Você já até, então, adiantou aqui um ponto que eu ia te perguntar, justamente em relação a essa interação, que eu imaginava já era eletrônica, e eu não sei se a pandemia, Sandro, incrementou essa forma de interação com a sociedade, né? Não apenas pela questão do e-mail, de outros meios aqui, mas também facilitando esse acesso. Então,
esse e-mail, né, os e-mails institucionais servem para um primeiro passo, uma primeira informação em relação ao Ministério Público, que, claro, me parece também alimentado muito por estas notícias que vêm da sociedade, no nosso caso aqui, dos consumidores. Eu sei que, às vezes, pode ser instaurado um inquérito, um procedimento preparatório a partir de notícia veiculada na mídia ou de fatos que chegaram ao conhecimento, mas o carro-chefe talvez seja estas representações ou essas informações de consumidores, Sandro. Você tem essa percepção? É isso, não? Ah, sim, o carro-chefe são as reclamações, sim. Agora, a gente também extrai muitas das minhas investigações, e certamente dos meus colegas, a gente extrai da imprensa local, né? Uma matéria que seja publicada no jornal local, enfim, na TV regional, já serviu, e é muito comum isso acontecer, sim, serviu de base para a instauração de um inquérito civil que lá na frente resultou até no ajuizamento de uma ação civil pública. Isso é muito, muito comum. Mas eu creio, eu não tenho esses números, mas eu tenho para mim que a maior parte continua sendo a provocação no meu caso, do consumidor ou do próprio cidadão mesmo, que procura a instituição, e por esses canais, por via eletrônica mesmo, ou vai pessoalmente, né? Agora fica mais difícil, tudo ficou mais difícil, não, fica mais fácil. Eu acho que a pandemia... se é que a gente pode extrair algo de positivo... eu falo isso também. Se é que pode extrair algo de positivo, foi justamente a possibilidade de você fazer o trabalho à distância, de você poder, e no caso, o cidadão provocar a instituição, né, para que ela venha atuar, fazer as investigações cabíveis. Nós hoje ainda não temos um sistema como o ESAGE, que o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo detém, né, de tramitação dos processos por via eletrônica. A última reunião que eu tive com o Procurador-Geral, ele garantiu que até meados agora de 2011 nós teríamos um sistema próprio de tramitação, mas ainda assim a gente vem improvisando. Existe um outro sistema eletrônico que não foi desenvolvido bem para isso, mas está sendo muito bem aproveitado já por todos nós, sempre que, mesmo os casos que estão tramitando no papel, o Conselho Superior do Ministério Público hoje só recebe digitalizado. Enfim, a gente está caminhando. O ideal é que nós já tivéssemos todo esse sistema informatizado antes da pandemia. Infelizmente não aconteceu. Houve sim um atraso no nosso trabalho, lamentavelmente, mas a gente aos poucos está colocando a casa em ordem. Eu acredito que muito em breve nós teremos um sistema até mais avançado, mais moderno que o próprio ESAGE do Tribunal de Justiça. Eu quero me solidarizar a você, então, porque no ano passado essa foi uma das ideias que acabaram não sendo implementadas, mas que ajudariam muito na informatização do procedimento, sobretudo fiscalizatório do PROCON. Eu sei que você sabe, né, mas aqui para compartilhar com quem nos acompanha, nós ainda temos o bloco e a caneta, né? Então, uma coisa, hein, Sandro? Né? Você vê, porque isso depois chega lá para você, às vezes, atendendo até alguma solicitação do Ministério Público, ou servindo também de lastro para esse procedimento que será instaurado e depois presidido pelo Ministério Público, mas nós temos ainda algo que é um tanto quanto ultrapassado. E mais do que isso, Sandro, me chamava a atenção porque, como o auto de infração, que é este talonário em papel, né, manuscrito, ele é rico ali, cheio de detalhes, nós temos justamente essa situação relacionada a uma perda de tempo bastante grande, né? Quer dizer, se nós tivéssemos isso em tablet ou funcionando, seria muito mais rápido, seria muito mais fácil. Mas a gente chega lá. A gente já esteve mais distante disso. Eu falei agora, por exemplo, do Procurador-Geral. O mandato de um Procurador-Geral de Justiça leva 2 anos, e durante esse período é muito difícil um contato direto, pessoal, do promotor de justiça com o Procurador-Geral. Só esse ano eu já tive
2 ou 3 reuniões, mas todas assim, como a gente está fazendo agora. Então, encurtou as distâncias, é impressionante. Toda hora tem reunião com o procurador-geral, que fica me provocando, inclusive com essa camisa aqui, porque ele é palmeirense doente, né? Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar o fundo nessas reuniões. Ele diz que eu fico provocando. Nas reuniões eu faço questão de aparecer com essa camisa, mas o que a gente vai fazer, né? Ô, Sandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a estes casos e investigações, quais, você falou até dessa da época do Santos, lá da questão da Unicor, eu acho que depois teve do Alfa Clube, se eu não me engano, era alguma coisa também que gerou... Clube, o Alfa Clube acho que chegou a ser o patrocinador do Santos da camisa, né? Isso. Chegou a ser patrocinador do Santos. Que era alguma coisa relacionada à pirâmide, não era? Pirâmide financeira. Eu queria que você falasse um pouquinho desses casos que você... Esse caso eu não acompanhei. Não atuou. Faltou dizer que eu divido atribuições com mais um promotor na área de defesa do consumidor. Atualmente é o Daniel Isaac Friedman. E na época, eu não me lembro se era o César Ricardo Martins, foi ele... Não era o Ézio ainda, o Ézio depois. Não, o Ézio não, o Ézio foi mais recente. Eu não me lembro se foi o César, acho que foi o César, que teve um embate com a Alfa Clube, chegou a ajuizar a ação civil pública, enfim, a coisa foi bem longe, mas essa Alfa Clube chegou a patrocinar também, colocou o nome dela na camisa do Santos, tudo, e depois se levantou que era um sistema ilegal de pirâmides, né? Mas eu realmente não trabalhei nesse caso. Esse aí eu não posso te passar alguma informação. Na verdade, não é nem desse caso, mas assim, de casos que você tenha trabalhado, que você se recorde e que te marcaram, assim, ou porque teve uma solução positiva, favorável aos consumidores, ou porque o processo, enfim, correu de alguma outra forma. Desses casos maiores, você lembra de algum? Tem algum especial que te marcou ou não? Foram vários, alguns até pitorescos, né? Estou tentando ir mais longe, né? Antes de falar dos mais recentes que ainda estão tramitando, eu lembro nos primeiros anos que eu estava em Santos, havia uma concessionária aqui que vendia e fazia uma publicidade extremamente forte na venda de veículos, era uma concessionária da Fiat, se não me engano, e ela deu um calote tremendo nos consumidores, e ali foi uma briga boa, talvez tenha sido a primeira grande briga que a gente enfrentou aqui em Santos quando começou a atuar na defesa do consumidor, né? Era a Alp, não? Era. Da Alp, eu lembro. Você lembra dela? Eu lembro da Alp, não lembro da briga e não lembro dessa situação, mas acho que teve até alguma coisa ali relacionada a não foi aqui, teve um incêndio lá que era na Conselheiros, se eu não me engano. Eu lembro, teve de tudo. Eu lembro de nome ali, mas não sabia, né? Enfim, estava bem longe ainda dessa. E foi uma coisa muito explorada também pela imprensa. A imprensa todo dia tinha matéria. Eles realmente vendiam muito. Acho que era. Eu cheguei a ouvir dizer na época que era a concessionária da Fiat que mais vendia no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo era uma coisa impressionante. E uma publicidade muito forte também, que de repente parou de entregar os carros, mas com o trabalho que foi feito à época, tudo, eu não me lembro de ninguém que tenha ficado na mão, todo mundo conseguiu receber, e, enfim, foi um caso que marcou bastante. Teve uma outra questão que foi muito interessante, que correu o Brasil até, que foi a questão das pipocas, venda de pipoca no cinema. A gente também ingressou com uma ação para defender a liberdade do consumidor poder comprar a pipoca dele onde ele desejasse, né? Enfim, as empresas de cinema não permitiam, principalmente uma rede aqui de Santos, não permitiu ingresso com pipoca comprada fora do cinema, né? Engraçado que a dela podia. Pipoca lá dentro, né? Pagando muito mais por isso, enfim. Foi um caso interessante que também são casos assim que esse chegou até nem dá muita importância, mas a imprensa fica em cima e só me perguntavam dessa história das pipocas, tudo, enfim. Mas felizmente deu tudo certo também e depois o consumidor passou a ter essa liberdade de escolher onde queria comprar pipoca. Mas a gente tem casos... Oi, por exemplo. Não, pode falar. Não, a gente, tirando esse caso mais diferente, a gente teve um embate também muito forte com a NET, né? Esse eu cheguei a ver já na parte de cumprimento de sentença, que era comigo, mas
Conta, porque... Eram contratos, se não me engano... Era de 99 isso, não era assim? Começou, pelo menos, a discussão com aquela flutuação do dólar lá, né? O câmbio flutuante. Esse foi um caso. Mas teve um que foi muito interessante, porque havia um contrato com uma empresa que foi encampada pela NET, chamada, se não me engano, era Vivax. Eu já não me lembro ao certo, não. Mas isso quando que eu estou falando era da Multicanal. Era a Multicanal, depois virou NET, mas teve a Vivax também. Porque o da Multicanal era uma questão de variação da moeda estrangeira. Que aí acho que o índice de reajuste era atrelado à variação do dólar, se eu não estou enganado. Isso. E esse da Vivax, quem tinha o plano recebeu uma notificação dizendo que em 30 dias estava extinto, porque agora a dona era a NET, eles tinham que fazer novos contratos. Quer dizer, eles assumiram os contratos com compromisso junto a um órgão em Brasília, qualquer órgão mesmo. A Senacom, não? Não era Senacom, não. Eu já me lembro. O compromisso de manter esses contratos, né? E, no entanto, a base desses contratos eram contratos coletivos, feitos pelos condomínios. E todos acabaram recebendo notificações dizendo que o contrato ia ser extinto, acabou. Não interessava a NET, porque os preços eram muito baixos. E a gente não ingressou na justiça, impediu que isso acontecesse. E ganhamos em todas as instâncias. O caso chegou a Brasília e lá também nós ganhamos. E foi uma questão bastante interessante, sim, que deu muita repercussão também na imprensa à época. Mais recentemente, a gente tem a questão da Telefônica, que eu acho que você já acompanhou de perto, né? Sim. Chegamos a participar, né, juntos de uma reunião na prefeitura com o representante do advogado, várias reuniões, é verdade. Várias, em todas. Tentamos várias. Você é parceiro mesmo, porque assim, em todas. Nossa, essa história já tem quantos anos? Uns 10 anos, mais ou menos? 8, né? Era 2014. O problema foi em 2013. Olha porque, só. Na verdade, tiveram dois problemas, Sandro. Um que era final de 2013, quando houve a ruptura lá dos cabos de fibra ótica, né? Nas margens da Anchieta. E, bom, enfim, a Vivo morreu em todas as modalidades ali, o fixo, o móvel. Um apagão total. Total. E depois, isso era dezembro, então passou aquela coisa toda. A gente começou um diálogo em janeiro ou fevereiro, mas em março voltou a acontecer. Que aí teve aquele incêndio na subestação lá da Zona Noroeste, lembra? Sim, foram 2 episódios. 2 episódios com o mesmo resultado, né? Qual era o resultado? O pessoal assinante Vivo, e a gente não tinha a menor ideia da magnitude dos números, né? Acho que a gente falava ali de 200 mil assinantes, 260 mil, era uma coisa muito expressiva. E foram várias rodadas de negociação na sala de situação. A gente apresentou tanta proposta de composição, né? Nenhuma acabava avançando, enfim, a gente teve que ajuizar a ação. Nós ganhamos em 2 instâncias já, existe uma indenização de mais de 10 milhões de reais que a Telefônica tem que pagar de danos morais difusos, né? Que é um dinheiro que certamente vai dando tudo certo, né? Vai acabar sendo encaminhado para o Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, mas foi um caso bastante interessante. E ali foi talvez o nosso primeiro trabalho em conjunto, né, Rafael? Da Procon, Ministério Público, né? Foi verdade, porque nós aplicamos 3 multas na Telefônica. Sim, pela questão das multas. Uma parece que administrativamente, por conta de um erro formal, uma coisa, sim, boba até, mas enfim, acabou servindo ali de fundamento para derrubar o auto. Administrativamente, eu lembro que uma multa caiu, as outras 2 foram mantidas, a Telefônica judicializou a questão, e até onde eu vi, eu ainda cheguei a falar alguma coisa disso, um pouquinho acho que antes da pandemia, no ano passado, que as multas, uma tinha sofrido uma pequena redução, mas a outra mantida. À época, o teto da portaria da Fundação Procon era 7 milhões e meio, se eu não me engano, de reais, o que hoje certamente está muito mais, mas não sei, a multa também não veio, pelo menos até o final do ano passado, ainda não tinha sido concluído essa disputa judicial, mas foi a nossa primeira atuação junto, vamos dizer assim, juntos, né, de Ministério Público e Procon. Sandro, eu vou fazer um intervalinho aqui, que o Tatá está falando intervalo, é rapidinho. Na volta, vamos conversar sobre a ação da Ecovias, que é essa
é nossa Essa também. tá Agora tramitando? está tramitando, não sei se tem novidade ou não em que pé está, quero que você fale um pouquinho. E aí eu quero explorar contigo a questão da junta comercial e falar da questão da Apple, aí, que foi da semana passada, para saber sobre a questão coletiva lá, não sei se na Promotoria de Justiça de São Paulo, se tem, se não tem, se você viu, não viu, mas enfim. Aí a gente... Essa eu vou ficar te devendo. Tá bom. Então, se a gente pula, mas a gente fala das outras. Vamos para o intervalinho, a gente volta Mas já. é bom que você fale sobre ela também. Tá bom, eu falo. Vamos falar, tá joia. Tá bom. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Voltamos, falei para vocês que era rapidinho, aqui o intervalo é só para tomar uma água e é tudo muito rápido. Na sua TV web, tudo Praia Grande Litoral, Hora do Consumidor, toda quarta às 20 horas, ao vivo, depois disponível nas plataformas, este e os programas anteriores, no YouTube, Facebook, tudo da TV web, tudo Praia Grande Litoral. Aliás, eu falo TV, mas é rádio e TV, senão o Tatá depois me puxa a orelha aqui, briga, fala que eu esqueço da rádio. Rádio que tem uma programação bem diversificada, bastante interessante, você pode deixar no seu computador, tá lá em home office trabalhando, deixa a música baixinha, às vezes com fone, eu às vezes ouço aqui, ainda mais que eu divido a bancada em casa, nesse homeschooling, com as meninas, então, para não ficar só ouvindo as professoras das minhas filhas, eu ponho o foninho e acompanho a programação da rádio web, tudo Praia Grande Litoral. Bom, voltando, hoje o programa está mais do que especial, porque eu recebo meu grande amigo, promotor de justiça, meu querido Sandro Barbosa. Ele, antes de começar aqui, eu falava, eu brinquei, né, falando da véspera de feriado, mas eu me lembrei agora, Sandro, que nós tivemos, eu tive, na verdade, um lançamento de livro, sexta-feira, à noite, e você lá esteve com a sua esposa na Realeixo. Não sei se você lembra. Lembro. Tem coisas que só os amigos fazem pelos outros. Então, assim, era sexta-feira à noite e, além de ir, você não foi só. Foi com a sua esposa. Eu nem lembrava que tinha sido uma sexta-feira, não. Eu lembro, foi uma loucura. Peguei as meninas na escola, a Roberta correu também, enfim, elas eram pequenas, era 2015 isso, e eu lembro que você lá esteve, enfim, em todas as inaugurações de postos avançados do PROCON, o Sandro esteve também, enfim, então, eu já queria te trazer aqui no programa, a gente conversava, falei, mas é quarta, enfim. Bom, e aí te chamei, você veio, então, novamente, registrando meu agradecimento, a minha alegria de falar contigo, de te ver, ainda que virtualmente, e, enfim, que a gente sempre consegue colocar o papo em dia, a gente sempre conversou muito nesse período, profissionalmente, não apenas profissionalmente, então, para mim é muito, muito gratificante, uma satisfação muito grande de ter contato contigo, de saber que você está bem e saber que as coisas estão evoluindo e seguindo. Vamos falar da ação da Ecovias, então, que essa nasceu com o Ministério da Ecovias, faltou falar de uma que eu acho que também foi contigo no PROCON, envolvendo a Piracicabana, lembra? Lembro. Também já estava, né? Do apagão também nos cartões de transporte. Isso. Essa está em fase de cumprimento.
Tem um ponto interessante ali, eu quero que você fale para o pessoal, que foi uma iniciativa de vocês, do Ministério Público, da questão do cartão que permitia o uso gratuito da passagem, né? A utilização gratuita do ônibus ali. Não tinha isso no termo? No termo, foi feito um TAC na época também, né? Mas aí foi separado, porque a gente fez com a Piracicabana, a gente cobrou indenizações por danos morais difusos. Agora a gente está em fase, boa parte da indenização para o fundo de reparação aos interesses difusos já foi paga, e agora estamos na fase da reparação fluida, né? Já decorreu um ano, não houve um número expressivo de consumidores que viessem a pleitear o pagamento de suas indenizações. Então, o Ministério Público agora também está deduzindo a pretensão. É coisa bem recente. Agora, em 2021, a gente deu início a outro cumprimento de sentença em busca de algo em torno de R$250 mil, se não me engano, por aí, né? Então, temos esse cumprimento de sentença, tem cumprimento de sentença envolvendo hospitais aqui de Santos, pela exigência do cheque calção, tem cumprimento de sentença envolvendo seguradoras que atuam também na cidade, pelo cerceamento da liberdade de escolha do consumidor, quando ocorre o evento e é obrigado a levar o veículo nas oficinas credenciadas, né? Já há decisões, várias decisões, e no sentido de que é ilegal, é abusivo, e nós estamos também fazendo cumprimento de sentença em relação a algumas seguradoras aqui da região, já com sentença transitada de julgado, tudo, né? Ô, Sandro, antes então de falar da Ecovias, aproveitando todos esses exemplos, eu, na verdade, sabia, mas não lembrava da Piracicabana, acho que era 2014 também, foi quando houve a mudança, né, para o bilhete eletrônico, lá para o cartão. Que deu um problemão, deu um apagão e tudo lá. Deu um problemão. Eu me lembro que uma vez eu trouxe aqui a Solange Freitas, né, que foi minha aluna agora, depois na Unime, se formou ano passado, mas nessa época ela não era ainda minha aluna, e houve uma entrevista ao vivo com ela lá no Sesc Senat, em São Vicente, que eu acho que era para ir não sei se o prefeito ou alguém lá, bom, enfim, não foi ninguém, pediram para o PROCON, e eu fui, mas ela batia, eu falei assim, ela falou assim, não, porque eu estou bravo. Eu falei, bom, eu também estou bravo, né, porque esse problema aqui é um problema que atinge os consumidores, e tinha ali muitos idosos, tá? Enfim, mas foi uma situação que repercutiu muito e que depois me parece que houve, né, pelo menos com a intervenção do Ministério Público, de forma ali, né, como coadjuvante, enfim, o PROCON, outros órgãos ali, mas a coisa meio que melhorou, mas agora você falou que há também cumprimento de sentença em curso. Há cumprimento, sim. Eu queria aproveitar para te perguntar, isso eu já te perguntei outras vezes, mas queria que você externasse aqui a resposta para todos. Qual a tua percepção em relação a esse nosso mecanismo, esse nosso o critério para as indenizações em relação às ações coletivas, essa sistemática de fundo difuso? O que você pensa disso? Você acha que é produtivo, traz bons resultados, ou é muito moroso? Qual a tua percepção disso? Não, o moroso aí depende realmente do processo em si, né? Eu acho que nós poderíamos ter um mecanismo que desse a liberdade para que o Ministério Público pudesse encaminhar o dinheiro dessas indenizações e mantê-lo na própria cidade onde tudo aconteceu, né? Se há uma indenização por danos morais difusos, né? Basicamente, a sociedade que deve ser indenizada, o grupo de consumidores, né? A coletividade de consumidores que deve ser indenizada, é a do local dos fatos, né? Então, você, a partir do momento que esse dinheiro é encaminhado para um fundo, de lá pode sair para outros lugares, né? Isso que eu acho que haveria necessidade de um avanço, né? Para que o dinheiro pudesse ficar na cidade. Volta e meia, a gente consegue acordos onde, durante as ações civis públicas, onde a parte contrária concorda, o juiz homologa, e a gente consegue redistribuir esse numerário para uma casa de caridade local, para um hospital local, enfim. Isso já aconteceu várias vezes, não só na nossa área de defesa do consumidor, mas como na área ambiental, enfim, na área da tutela das pessoas portadoras de deficiência física. Mas, normalmente, as decisões, o juiz já estabelece na própria sentença que o dinheiro, quando pago, deve ser encaminhado para o Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados. E aí,
a gente até às vezes recorre, mas não consegue alterar isso, né? Em alguns casos a gente conseguiu ter a certeza que o dinheiro foi mantido, ficou na cidade. Algumas instituições da cidade receberam já uma quantia razoável, mas normalmente não é assim, o dinheiro realmente vai para o fundo e a gente lamenta muito que isso aconteça, porque a gente depois não tem como monitorar e saber para onde isso está sendo encaminhado, né? O Sandro, você falou acho que da Piracicabana, que há um número, né, inexpressivo ali, de poucos consumidores que se habilitaram. A gente ia falar, e aí depois mudou lá na questão da Cambrais, ou da Vivax, enfim, mas naquele da Multicanal, que virou NET, que eu peguei só o finalzinho, eu me lembro desse processo, que acho que era 99, quer dizer, não estava nem formado ainda, e depois a fase de cumprimento de sentença, salvo engano, a sentença aqui de primeiro grau era contrária, não era de improcedência, o Ministério Público virou no Tribunal de Justiça, acho que naquela época ainda havia os embargos infringentes, acho que foi manejado embargos infringentes. Bom, o processo chegou ao STJ, não sei se foi ao STF, quando voltou, esse cumprimento de sentença, essa outra fase, vamos dizer assim, para quem nos acompanha, era 2012 e 2013. E eu me lembro que eu recebi, então, esse ofício lá, ainda era SIDOC, para que se desse publicidade. E aí foi uma cruzada lá para publicar em Diário Oficial, publicar... A gente sempre pede para dar publicidade para o PROCON. A gente tem pedido também que a própria empresa publique a matéria, como forma de condenação, publique a matéria na imprensa, noticiando a condenação e alertando o consumidor que ele tem algum numerário para receber. Porque é muito difícil, às vezes, né? Há essa possibilidade do consumidor ser indenizado individualmente por esses danos patrimoniais, e a gente não consegue fazer com que isso efetivamente venha a acontecer, né? Eu me lembro, naquela ocasião, inclusive, que a NET pedia, ou queria lá, a cópia dos contratos, lá, enfim, alguma coisa de 99, a gente estava em 2013, falei, bom, mas já né, tem consumidor que morreu, tem consumidor, enfim, como é que a gente vai querer que o consumidor apresente? Eles entregaram um CD, que depois a gente compartilhou. Eu lembro disso. Esse caso, eu não era comigo que tramitava. Acho que era com o Ézio, já era da época do Ézio, o Ézio Benito, que hoje está aposentado. Eu entrei como lesado também, porque eu era assinante, né? Então, eu entrei como vítima, mas eu não fui eu que trabalhei como promotor nesse caso, não. Tá, bom, mas eu lembro desse CD, de fazer a consulta, né? Ali, pelo menos, eu não tive nada, não tinha como receber nada. Eu te perguntei a tua percepção em relação a essa sistemática, essa metodologia, por quê? Porque além de ser um caminho muito longo, né, embora isso possa variar de ação para ação, mas bastante desgastante, quando se chega nessa fase, também se cria uma série de outros percalços que muitas vezes servem como um desestímulo ali, né? Quer dizer, o consumidor larga a toalha porque é difícil, não é uma coisa que funciona no sentido de que, tá bom, ok, o principal, né, o mais difícil a gente já superou, que era ter esse direito reconhecido. Não, no cumprimento é difícil, não pelo Ministério Público, não pelo PROCON, não pelo Judiciário, mas pelo sistema que está criado. Bom, vamos falar E a gente tem muito problema, quando parece que o pior já passou, a ação civil pública, a sentença já transitou em julgado, a gente dá início ao cumprimento de sentença e tem uma dor de cabeça tremenda. Num desses casos envolvendo seguradoras, a combatividade dos advogados de uma determinada seguradora que a gente está em fase de cumprimento de sentença, chegou ao ponto de me representarem na corregedoria do Ministério Público, porque eu não aceitava fazer um acordo com eles, né? Mas eles queriam, na verdade, flexibilizar uma decisão judicial, ou seja, eles queriam que eu simplesmente fechasse os olhos para toda uma classe consumidora para olhar para eles, para defender os interesses deles. Flexibilizar uma decisão judicial já transitada e julgada, uma coisa assim, inominável. Claro. E como eu me recusei a fazer isso, eu fui representado na minha corregedoria porque eles acharam um abuso da minha parte. Olha só onde a gente está chegando, né? É evidente que o caso foi arquivado, mas eu fiquei, todos nós lá na promotoria ficamos espantados, né, com a ousadia, né,
do profissional que trabalha nesse caso. Era só fazer ao contrário, né, em relação a estes fornecedores quando não aceitam as propostas de acordo, não é? E a gente, aí sim, eu já emendo com a questão da Ecovias, porque houve essa judicialização, quero que você fale um pouquinho e me atualize agora, então, da ação, porque agora essa ação não está mais comigo, né? Está com o PROCON e com o Ministério Público, mas eu me lembro que não foi por falta de vontade. Aliás, isso acho que é interessante a gente sempre reforçar. Quando há a ação judicial, quando a coisa vai mesmo para o judiciário, é porque todas as outras tentativas ou possibilidades foram esgotadas e não foram exitosas. Nessa, a gente teve audiência pública na Câmara, que, se eu não me engano, você participou, ou se não, o Ezio participou. Eu lembro de uma reunião... A gente teve no seu gabinete, na promotoria, que a imprensa cobriu, porque a coisa começou com uma audiência pública na Câmara, depois virou um inquérito civil no MP. No MP, muitas diligências foram feitas, inclusive essa tentativa. Eu estou só pegando esse gancho, Sandro, porque a gente vê que a recíproca não é verdadeira, né? Quer dizer, quando eles não querem o acordo, não tem aonde representar, o que fazer, ou entra com a ação, né? Fica por aí. Enfim, eles lá não quiseram, não só eles, como a Artesp, razão pela qual a ação foi proposta. Fala um pouquinho dessa, se você quiser, e pelo menos atualizar, não sei se tem novidade ou não. Lembro que tinha agravo pendente de julgamento, mas aqui ia vir a réplica, lá já tinha ocorrido a contestação, se eu não me engano, Acho que foi a ação que nós ajuizamos em litisconsórcio, né? PROCON e Ministério Público. Na verdade, Ministério Público e PROCON, né? Que o pai da criança... Imagina. Foi um trabalho em conjunto e muito nos honrou ajuizar essa ação tendo a companhia do PROCON. E, basicamente, a ação decorre da implantação da Operação 8x2, né, e onde o consumidor é privado de utilizar a pista descendente, né, e é obrigado a pagar a pista descendente da Imigrantes, né, e é obrigado a pagar a mesma tarifa, como se estivesse usando a pista descendente da Imigrantes, né? O que seria razoável se nós tivéssemos duas pistas modernas, né, a Anchieta e Imigrantes, então seria absolutamente indiferente, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? A Anchieta já tem décadas de vida, a Imigrantes é uma pista moderna, então a gente entendeu que o consumidor a gente continua sustentando isso, né? Ele é obrigado a trafegar pela Anchieta, na operação descida, nessa operação 8x2, e é obrigado a pagar a mesma tarifa. A ação foi ajuizada, infelizmente a gente não teve sucesso em relação à antecipação da tutela, né? Depois no agravo também não tivemos sucesso, e ainda está em fase de apresentação. Agora vamos para a réplica, né? Demorou muito a citação da Ecovias em São Bernardo, se não me engano, nós tivemos que fazer um monitoramento para entender o que estava acontecendo, mas em tempos de pandemia, embora seja um processo eletrônico, né? Mas chegou a ficar um ponto de nós entrarmos em contato com o cartório de São Bernardo para saber por que não devolvia a precatória, porque ela estava lá, a gente entrava no sistema do ESAG, a citação da Ecovia já tinha sido feita, o mandado estava na precatória, a precatória não era devolvida, a gente teve que pedir, imagina, olha que ponto, tivemos que pedir, por favor, não há mais nada a fazer com essa precatória em São Bernardo, dá para mandar para Santos, né, para que o processo prossiga aqui, né? E a Ecovia certamente aguardando a juntada da precatória para começar a contar prazo para contestação. Isso levou meses, foi uma coisa absurda, enfim. Sim, foge da normalidade. Foge totalmente da normalidade, né? Quando se fala em processo digitalizado, a coisa vai bem mais rápido e de fato vai. Além de trabalhar com as ações civis públicas, eu trabalho com processo na área de família e a velocidade é muito maior com o processo eletrônico. Não há termo de comparação em relação à época dos processos físicos.
Mas e demorava, às vezes, 6 meses para juntar uma petição, eu lembro, né? Nossa, hoje você faz a juntada, né? Você isso. anexa a petição no processo. No processo, isso mesmo. E, enfim, mas no caso da Ecovias aconteceu isso, finalmente a precatória foi juntada, finalmente a Ecovias apresentou a contestação, e agora, atualmente, o processo está com vista para apresentar a impugnação, a réplica, né? E, enfim, mas, lamentavelmente, demorou muito, né? Demorou muito, sem uma razão aparente, né? Porque os processos físicos pararam, de fato. E hoje o espólio, a quantidade de processos físicos é muito pequena mesmo, porque desde 2013, 14, 2013, processos digitalizados, né? Então, esses processos durante a pandemia paralisaram. Agora, o processo que é digitalizado eletrônico não tinha por que ficar parado lá em São Bernardo, enfim. E é engraçado, Sandro, porque estes que eram físicos, não o caso aqui da Ecovias, mas os mais antigos, as novas etapas, vamos colocar assim, as novas fases, elas já vêm no meio eletrônico, né? Sim. E na pandemia se permitiu que as partes, então, aqui mais os advogados, no caso, fazendo até esse serviço que era do judiciário, né, digitalizasse o processo e se responsabilizasse por essa digitalização, mas, enfim, convertesse o processo físico em processo eletrônico, porque não é nada, nesse último ano, talvez aí mais da metade desse período, a gente teve suspensão de prazo para processo físico, porque os fóruns ficaram fechados, né? Agora, recentemente, nessa última decretação de lockdown, esses processos não andaram. E os outros, teve processo, eu brinco, né, e falo isso para os alunos, tem processo que nasceu na pandemia e já acabou na pandemia. A pandemia continua e o processo já acabou, porque andou rápido, né? E às vezes andou rápido até de você ter sentença e já ter acórdão, porque dependendo de onde cai no tribunal também, você tem câmara... É rápido, você tem câmara ali que está sem acervo, sem processo em estoque, então recebe o processo e já pauta para julgamento. Sandro, está acabando... Eu sou do tempo que quando eu comecei, era estagiário do escritório de advocacia, a petição era juntada e o processo era amarrado. A quarta vara civil de Santos, no início dos anos 80, ainda agia dessa forma. Eu lembro de um funcionário que ficava costurando para juntar, ou para abrir o processo, descosturava, enfim... Imagina o tempo que se levava para fazer isso, rapaz. Você lembra quem era o juiz nessa época, não? Não me lembro, não. Não me lembro. Na quarta vara civil. Porque depois eu como promotor, fui trabalhar Petroni, em Santos, trabalhei com o Miguel Petroni. Eu lembro dele. Desembargador. Mas eu estou falando de uma época que eu era estagiário. Então, eu fiz a faculdade de 81 a 85. Eu realmente não me lembro quem era, não. Mas eu me lembro do funcionário, que eu ia ver processo do balcão e ele ficava fazendo a costura na frente do balcão, né? E eu achava aquilo um absurdo. Não, mas olha, eu quero te dizer o seguinte, né? Eu lembro dessa fase, porque essa fase de 80 não que eu lembrasse por assistir a isso, mas não era muito diferente da minha época de faculdade, de 96 a 2000, que tinha processo com barbante, né? Ainda outro dia eu relembrava isso com um colega lá, que a gente tinha para cada impugnação um auto em apartado, né? Então a impugnação é o valor da causa, era uma capa, né? Lembra disso? Com processo, e era barbante e tal. Mas eu sou velho já. Não, mas é que você falou isso, e só para aproveitar aqui, para dividir com o pessoal, a gente já está chegando perto aqui do fim. Olha, hoje a gente fala isso e é difícil das pessoas entenderem, né? Então, essa moçada que está começando direito, que está começando direito, inclusive, remotamente, né? Quer dizer, eu tenho um monte de aluno que, pessoalmente, não me viu, a gente não esteve junto. Outro dia foi engraçado, passou um pessoal por mim, acho que eles tinham tido, era a primeira semana de aula, o pessoal da Unisanta. Aí eu passei, estava de máscara, eles de máscara, nosso professor, aí o professor, opa, porque a gente não se conhece. E, então, quer dizer, a aula já mudou. E nesse aspecto, eu antes levava processo que estava em carga no escritório, eu falava, deixa eu pegar, levar para o pessoal ver o que é um processo, porque muita gente não via. Hoje, não tem mais isso, e essa facilidade, né, com que o processo eletrônico se colocou, não é? Eu não sei qual foi a
a tua recepção ali no início, como é que foi? Eu achava que era uma coisa muito complicada, muito difícil. Eu também. E eu falo, meu Deus, é bom, é uma coisa também meio complicado ali de ver, a coisa impressa eu ainda prefiro, mas assim, em relação a essa praticidade, celeridade, é inquestionável. Além do que... Olha, eu vou te contar, eu não vou falar quem é o promotor, mas eu sei de um promotor que trabalhava aqui em Santos, quando começou o processo digitalizado, ele já tinha tempo para aposentar, ele se aposentou por causa disso, ele falou, não tenho condição de acompanhar esse avanço tecnológico, ele reconheceu, e, coitado, aí a gente falava, não, eu também tenho dificuldade e tudo, mas vamos lá. Não, ele falou, para mim chega. Ele parou, ele se aposentou, para ele foi a gota d'água a transformação do processo em processo eletrônico. Bom, Sandro, a gente não falou de JuSesp, a gente não falou de algumas outras coisas, mas eu quero te agradecer, a gente vai terminar aqui, tá já o nosso horário ali em cima. Eu vou para a aula, você vai tirar a gravata, vai ficar à vontade aí, porque é feriado amanhã, quinta e sexta, não há expediente, certo? Eu falei lá para São Paulo, mas o judiciário... Eu tenho um acúmulo aqui, eu já falei para minha esposa... Você vai trabalhar no feriado? Sério? Feriado, vou trabalhar, não tem jeito. A gente está com alguns problemas aí, e eu estou com bastante coisa. O legal também do processo eletrônico é que antes você trazia os processos para casa, era aquela coisa horrorosa, né? Pilha, até ter pesadelo de ver as pilhas, né? Agora não, basta ligar o computador, tá tudo lá, aquelas... E da onde você estiver, você vai ficar em casa, mas se você fosse viajar e quisesse mexer no processo, você poderia, né? Porque essa é outra facilidade, de qualquer lugar. Você não fica em paz mais, né? No meio da madrugada, de repente, dá um estalo, não, eu vou lá porque me deu uma luz, eu vou fazer um determinado processo, enfim. Teve um feriado quarta e eu dou aula quinta, e aí a gente foi viajar aqui, por causa das meninas, tudo bom. Eu dei aula, né, da onde eu estava lá e deu certo. Eu pensei, falei, caramba, quando que isso seria possível, né? Então, há coisas boas, mas eu concordo contigo, a gente, se quiser, a gente não desliga, né? Porque o computador literalmente não desliga, e é só você vir aqui, tem uma fila aí de processo, de coisa para fazer, né? Como promotor, como advogado, enfim, nessa nossa área que, dentre tantas outras ali que foram severamente impactadas, pessoal, né, acaba, sei lá, experimentando uma série de prejuízos, não que a gente não tenha sido impactado, mas foi um impacto diferente, um impacto que talvez acelerou muitas mudanças aí que viriam num futuro não tão próximo assim. Sandro, eu quero te agradecer demais, de verdade, por ter aceitado o convite, ter participado aqui, ter relembrado, né, histórias, passagens, muitas comigo. Eu fico feliz de saber, então, que por esses 8 anos a gente acabou podendo construir, fazer muita coisa junto, unindo esforços, porque os fornecedores são fortes, mas os consumidores precisam de ajuda, toda ajuda é bem-vinda, e se ela vem do Ministério Público, vem do PROCON, vem de outros consumidores, são forças aí que se unem. Então, registrar aqui de verdade, com toda sinceridade, meu muitíssimo obrigado, eu gosto demais de você e gosto de graça, porque a gente tem muita afinidade, então, ter feito o convite, você ter aceitado e a gente ter participado, foi uma alegria, foi uma satisfação para mim. Boa noite, bom trabalho, então, se você vai trabalhar no feriado. Ficamos em contato e até uma próxima. Espero te ver pessoalmente. Né? Espero te ver pessoalmente em breve, porque a gente tem um almoço pendente. O último foi lá no final nós do temos ano. um almoço pendente. A hora que puder, a gente vai almoçar junto novamente. A gente vai, se Deus quiser. Valeu, Sandro. Grande abraço. Grande abraço. Um abração para você. Abraço para todos aqui. Boa noite e até o próximo programa Hora do Consumidor. Tchau, pessoal. Boa noite.